pessoal, tudo bem? Eu sou a Lovane, eu tenho uma experiência no mercado de seguros já tem 13 anos, mais especificamente falando no seguro de vida e no seguro de previdência, seguros de pessoais, né? Previdência complementar, seguro de vida. A gente também trabalha um pouco com plano de saúde, mas o foco nesse período foi mais com seguro de vida. E depois desses 13 anos, né, mais 10 anos por aí, eu tomei a decisão de vir do outro lado da mesa, que eu trabalhei alguns anos em companhia seguradora, comecei minha história nos seguros com a Sul América, depois eu fui para a Icatu Seguros e fiquei um pouquinho com a Sompo, que na época era Iassuda ainda, comecei Marítima, virou Iassuda e Sompo, e agora eu estou como corretora de seguros e eu brinco que eu vim para o outro lado da mesa, né? A gente vê uma outra trajetória, um outro caminho. E tem sido muito gratificante o que a gente tem, o que eu tenho visto. Eu sou responsável hoje pela Piúva Seguros, né? Fazer um trabalho mais focado em seguros de vida. O nosso foco hoje é 100% em seguro de vida focado, mas aí acontece no dia a dia da gente, do cliente, pelo trabalho que nós executamos no seguro de vida, ele nos procurar para fazer análises das suas apólices empresariais e outros tipos de seguro. É mais natural acontecer com seguro, naqueles clientes que eu trabalho com seguros de vida empresarial. Então, toda vez que isso acontece, o cliente, quando tem uma renovação de uma apólice lá, ele demanda para a gente, Lovane, dá uma olhada, vê o que você pode fazer. Num primeiro momento, né, ele tem sempre um interesse no preço, né? A intenção dele é, às vezes, ter mais um para ele comparar o valor. Mas, no segundo momento, a gente acaba evoluindo em outras conversas. Então, partindo disso, eu vou falar com vocês sobre os seguros empresariais, né? Os chamados seguros empresariais classificados a risco relativos e a implicação da cláusula de rateio nesse tipo de seguros. E por que eu decidi falar sobre isso, sendo que eu, né, tenho um foco maior em seguro de vida, porque o meu foco hoje é todo canalizado para o seguro de vida. Ao trabalhar as apólices empresariais de seguro de vida e aí a gente começa a ter um contato com mais afinco junto ao cliente, e o cliente começar a demandar para a gente... mas deixa eu falar uma outra coisa. Além de ser professora da FUNENSEG, antes de eu entrar para o assunto de fato, além de eu ser professora da FUNENSEG, né, já tem 4 anos que eu dou aula de seguro de vida, previdência, e dou aula sobre lucros cessões também, sobre compreensivos, que é um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Já dei sobre automóvel, enfim, a FUNENSEG me usa e abusa lá quando ela precisa de alguma coisa e eu também tento ajudá-los. Eu comecei também a produzir material, conteúdo, com o pessoal aqui dos seguros na prática. Então, a gente também, do mês passado para cá, eu tenho produzido conteúdo junto com eles, é por isso, né, que eu tenho esse contato com eles, a gente está aqui. Então, voltando para o nosso tema, com essas demandas, né, dos seguros de vida junto com os clientes empresariais, eles começaram a demandar também que eu cotasse os seguros empresariais. E eu vou ser muito sincera para vocês que no primeiro momento eu corri igual o diabo foge da cruz desse tipo de negócio, porque não era o meu know-how, eu não tenho, até então, como você não pratica, você tem menos conhecimento sobre aquilo. Por mais que você dê aula sobre isso, eu sou uma pessoa estudiosa, vou atrás, mas não é a mesma coisa, né? A técnica é uma coisa, a parte comercial é outra. E aí, ao pegar muitas apólices, isso não aconteceu só com um cliente, isso aconteceu com vários clientes. Ao pegar as apólices, eu vi que a maioria delas estava estruturada de forma errada. E ao verificar isso e olhar isso, eu sempre peço uma reunião com o cliente, porque você imagina, o cliente, ele está te procurando ali porque, na maioria das vezes, os seguros empresariais, eles são movidos a preço, né? De uma certa forma, o cliente, né? O cliente, ele acaba fazendo uma tomada de preço maior por parte de mais profissionais, porque a intenção dele é verificar como é que o preço vai se comportar de um profissional com o outro, e aí a gente sabe que há profissionais que por conta de escolhas, né? Em questão de comissionamento, jogam o preço lá para baixo, e aí começa essa disputa, assim, parecendo até um leilão. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, o tanto que isso acaba, às vezes, o quanto que o conhecimento diante do cliente acaba impactando nesse tipo de situação. Mas para a gente fazer um retrospectozinho rápido aqui,
a gente entender um pouco o que é, né, esse tal de risco relativo e de risco para risco absoluto. Os riscos relativos, que as companhias, né, aqueles seguros, aqueles negócios, aqueles riscos que as seguradoras enquadram como risco relativo, cada uma vai ter a sua peculiaridade, a sua particularidade. Tem companhia que estipula um valor, né? Até 2 milhões de capital, de limite de indenização que eu contrato, eu não vou enquadrar ele a risco relativo, ele vai ser risco absoluto. Então, risco relativo é todo aquele seguro que de alguma forma, risco relativo ou risco total, que de alguma forma, no determinado momento ou na hora do sinistro, o segurado vai participar do prejuízo, ou seja, vai ter cláusula de rateio. Então, todo seguro enquadrado dessa forma, entendo eu que o corretor vai ter que ser mais criterioso para avaliar junto com o cliente e fazer a mensuração correta do valor em risco. E todo seguro que a companhia enquadrar nesse processo dos seguros empresariais como risco absoluto, o corretor de seguros pode ficar mais preocupado. O que quer dizer isso? Então, se eu colocar o meu valor em risco na apólice de seguros, no risco absoluto, tá? Se eu colocar o meu valor em risco 1 e o valor da cobertura básica, né, o incêndio, raio, explosão, outro valor, eu não vou ter problema na hora que acontecer isso. O que quer dizer esse eu não vou ter problema na hora que ocorrer alguma coisa? Se eu coloquei lá no risco absoluto, né, aqueles seguros que são enquadrados no risco absoluto, tem que ver com cada companhia seguradora, que existem políticas internas das companhias para definir o que ela vai colocar como risco absoluto e o que ela vai colocar como relativo. O que ela enquadrar como risco absoluto, se você contratou lá, mesmo que você tenha mensurado no teu valor em risco naquela apólice, naquele cliente, sei lá, 5 milhões, mas você contratou de básica, ou você colocou 100 mil só, de valor em risco de básica também 100 mil, e aconteceu alguma coisa e houve diferença na apuração do perito entre o valor real desse risco envolvido em relação ao que você informou na apólice, ou até mesmo se você contratou, a seguradora vai fechar. É como se a seguradora fechasse os olhos. Eu vou considerar o que você jogou na apólice. Então, se você contratou 100 mil de básica de incêndio, é isso que eu vou indenizar caso tenha sido, né, esse o valor. Ou seja, eu não vou pedir uma participação, causa de rateio é como se fosse uma participação extra do segurado nesse prejuízo, além da participação obrigatória que ele já tem, que é tipo uma franquia. Ela já vem estipulada nos contratos de seguros empresariais. A cláusula de rateio é mais uma participação desse prejuízo em função, né, da não junção ou da não informação correta dos valores e riscos envolvidos ali no processo do cliente. Então, no risco absoluto, não vai fazer cláusula de rateio, mesmo que você não informe esses valores de forma corretamente, e em relação ao risco relativo. O que eu quero dizer com valores corretos? Quando é risco absoluto, o valor que você informar lá, a companhia vai considerar, vai analisar. É claro que ela não vai indenizar mais do que você contratou. Então, se você contratou uma cobertura, um valor de cobertura insuficiente, ela vai liberar, ela vai indenizar até no máximo aquilo. Até aí eu acho que está tranquilo, está ok. Agora, vamos para aqueles casos que os seguros são enquadrados a risco relativo. Aí é diferente. Aí, se você não informar o valor em risco como de fato ele é, aí você entra, geralmente essas apólices, né? Essas condições gerais, ou esses produtos, como às vezes eu chamo também, eles vão ter a cláusula de rateio. E o que é o valor em risco nesse caso, né? Como então eu chego na frente do cliente e digo para ele, explico isso tudo para ele, né? Essa maionese toda, né, de termos técnicos, às vezes, diante do cliente. Ora, você tem que perguntar para o cliente, em termos de, se ele tem um negócio lá, quanto é que, eu costumo falar assim para o cliente, se você tem esse teu negócio aqui, não é quanto ele vale, né? Não é quanto, eu já escutei isso, tá? Meu negócio vale tanto. Não, às vezes o negócio dele vale o dobro, o negócio que eu digo assim, negócio físico mesmo, patrimônio, né? Prédio, ele vale o dobro do que ele precisaria em dinheiro para colocar aquele negócio de volta no lugar, se tudo aquilo pegasse fogo. Então é por aí, eu faço isso com ele. Falei, olha, vamos ser trágicos, né? O cliente gosta quando eu sou trágica com ele.
vamos ter práticas aqui, vai pegar fogo aqui essa noite e vai derrubar tudo que você tem aqui dentro, o prédio inteiro vai sobrar só a cinza, só o pó disso daí. Se isso acontecer com você, quanto é que tu precisa para colocar esse prédio do mesmo jeito de volta? Lovane, eu preciso de tanto. Ótimo, então esse valor que você vai anotar, ele precisa de tanto. No IPTU, provavelmente vai estar diferente, é uma avaliação. Valor de mercado pode ser outro valor, porque eu já escutei cliente me falar assim, eu fui pegar o valor do IPTU. Não é essa conta, não é. Porque o perito, na hora que for lá fazer a avaliação, lá na hora que acontecer esse tal do incêndio que eu estou usando aqui de exemplo, ele não vai pegar IPTU, ele não vai olhar no mercado quanto vale teu prédio ali onde está estabelecido, onde roda o teu negócio, ele não vai fazer isso. Então, você definiu em termos de edificação e de prédio, quanto ele vale, você coloca esse valor. Tá bom, mas existe uma série de coisas aqui dentro. Você tem que esse é o prédio, certo? A gente não fala lá nas apólices empresariais, né? Os seguros empresariais, prédio mais conteúdo. Você definiu junto com o cliente o valor do prédio, ok? Aí você verifica com o cliente, tá bom, mas o teu negócio para rodar, para ele ser execuível, né, no seu dia a dia, você tem um conteúdo aqui dentro, que podem ser computadores, podem ser equipamentos específicos, e a gente pode, de repente, falar de casos onde há 2, 3, 4, 5 milhões de equipamentos lá dentro. Entende como isso é importante, né, e que a gente tem que avaliar isso? É claro que a gente poderia aí entrar para um outro assunto. Às vezes, quando o cliente tem equipamentos de alto valor lá dentro, a gente já trabalha esses equipamentos em outro tipo de seguro. Mas ali, para informar para o cliente, para informar para a seguradora o que ele tem efetivamente, eu tenho que considerar. Então, para aquela estrutura funcionar, eu tenho o conteúdo lá dentro. E em conteúdo, se tudo pegar fogo e virar pó, o que você tem aqui dentro e quanto custa colocar isso aqui dentro de novo, né? Quanto que você vai gastar em termos de patrimônio aqui dentro, em termos de valor, para colocar de volta e o teu negócio rodar de novo. Então, o valor do conteúdo é esse. Junta os dois, né? Os dois valores, o prédio mais conteúdo, esse vai ser o valor em risco que você deverá informar na apólice de seguros para a seguradora, e naqueles casos onde o seguro, né, onde você estiver fazendo o seguro, e nas situações onde você estiver enquadrando ele, que o seguro estiver enquadrado como risco relativo. E isso essas exigências são mais comuns de acontecer nos chamados riscos nomeados, né? E apesar de que tem muita companhia seguradora que em 1 milhão, 600 mil, 500 mil, já está enquadrando. A Mafre, por exemplo, é uma companhia seguradora que não importa o valor, no seguro empresarial, se for 600 mil, 700 mil, ela já trata o negócio como risco relativo, ou seja, são valores muito pequenos, e quando os valores são baixos, como esse que eu estou usando de exemplo, 500 mil, 600 mil, pensa numa casa onde o negócio está funcionando, né, o prédio. Quando os valores assim são pequenos, é mais difícil fazer essa mensuração do valor em risco. Aí eu costumo falar para o cliente, num caso como esse, é melhor trabalhar um pouquinho para cima esse valor, então se ele fez a conta lá e deu 500 mil, até porque a básica versus esse valor em risco, o custo do seguro ele vai ter um impacto muito pequeno neste caso, né? Diferente quando a gente está falando de milhões, né? De valores mais altos. Então, nesses casos, eu costumo falar para o cliente, vamos jogar um pouquinho para cima, porque é melhor pecar pelo excesso nesse tipo de situação do que a menos, porque no sinistro vai ter surpresa, vai ter problema e o cliente vai pagar a conta e o corretor, infelizmente, entra na roda junto, não é? Não tem jeito. Então, mas o mais normal mesmo, no mercado como um todo, e mais criterioso também, onde o bicho pega mais, que eu falo, são os chamados riscos nomeados, né? Nos riscos nomeados, a gente está falando de valores muito altos. Então, quando a gente está falando de valores muito altos, aí sim que esse valor em risco é de extrema importância que ele esteja alinhado com o que efetivamente o cliente tem. Então, lembrando, o valor em risco,
quando você entra numa cotação dessas companhias seguradoras, né, quando a gente entra lá em forma, a primeira pergunta que geralmente eles fazem lá no inicinho, você informa o CNPJ, informa os dados cadastrais do cliente, logo abaixo já vem a informação do valor em risco. Aí tem companhia seguradora que pede para desmembrar, né, se quer que desmembra prédio, mais conteúdo, né, para você falar. Eu, sinceramente, jogo tudo junto, né? É uma coisa só o valor em risco meu, mas geralmente ela já pede lá, tem uma caixinha onde você tem que informar qual é o valor em risco daquele negócio que eu estou discutindo, daquele CNPJ, daquele risco que eu estou discutindo. Aí, logo depois, embaixo, vem o destrinchamento das coberturas que eu quero contratar ou que eu preciso contratar para aquele negócio. Aí tem uma outra coisa bacana. As coberturas adicionais, a via de regra, tá? Em teoria e também na prática, todas as coberturas adicionais, qual que é a básica? Incêndio, raio e explosão. Então, essa cobertura como ela é a básica, ela geralmente segue o valor em risco. Giovanni, eu posso contratar menos do que eu declarar no valor em risco? Sim, pode, você pode. Inclusive, isso impacta no preço do seguro, geralmente a menor. Apesar de que eu já fiz esses cálculos, essas simulações, a diferença foi muito pequena. Mas eu já tive pedido de um cliente que quis que fizesse assim, me faz aí um intermediário. Um intermediário seria isso, eu informo para a seguradora qual é o meu valor em risco total, mas a cobertura básica eu vou contratar inferior ao que eu informei o valor em risco. O que quer dizer que se eu tiver um incêndio, né, teoricamente eu ia receber menos do que realmente meu risco, incêndio total, do que meu risco varia, mas aí é uma consciência do cliente. O que não pode acontecer é o inverso, eu informar uma básica, né, de qualquer valor que seja mesmo, mas eu não informar o valor em risco corretamente, porque aí, aquela básica, né, o raio, incêndio, explosão, vamos lá, se eu informar o valor em risco de forma correta e contratar a básica no mesmo valor, a básica, no incêndio, raio, no mesmo valor, a hora que acontecer um sinistro, não vai ter cláusula de rateio, vai ser daquela forma. Se eu informar o valor em risco nesse tipo de seguros de um valor e informar a básica a menor, mas como eu informei o valor em risco de forma correta, eu também não vou ter prejuízos com a básica. O que eu contratei, eu vou receber. Não vai ter cálculo de rateio ali. Agora, se eu informei o valor em risco inferior, mesmo que a minha básica tenha cobertura o suficiente para pagar aquele prejuízo que eu tive na minha empresa, ainda assim o cliente vai participar com aquele prejuízo, né? Então, você pode contratar um valor em risco corretamente, lá em cima, e contratar a básica menor? Pode, você pode, né? Ajusta isso com o cliente, você pode. Eu digo que não vale a pena, porque não vale a diferença de preço é muito pequena, não compensa nem o estresse de realmente acontecer lá uma perda total do negócio dele e você ter uma cobertura básica paga melhor. Fora que o preço da básica, né, na participação do preço total do seguro é pequena, né? O que dá mais, geralmente o que é mais caro são as básicas, são as adicionais, né? As danos elétricos, vendaval, dependendo da região, que também é super importante avaliar. Então, as coberturas, voltando, né, ao raciocínio das coberturas adicionais, a maioria delas, na maioria das companhias seguradoras, essas coberturas adicionais são a risco absoluto, que quer dizer que não vai ter cláusula de rateio. Ou dizer o mesmo que o que eu contratei lá, eu vou ter, né? Então, se eu contratei 100 mil de danos elétricos, se eu contratei 100 mil de vendaval, nesse seguro, e deu um prejuízo de 100 mil, eu vou receber os 100 mil. Se deu um prejuízo de 105 mil, eu não vou receber, porque, na verdade, eu contratei a menos. A menos, né? Esses 5 mil a mais, então, eu não teria direito, porque é a mais, né? Então, as coberturas adicionais não entram na cláusula de rateio, né? Elas são a risco absoluto, mas a básica entra se tiver algum problema. Mas há uma exceção. Em algumas companhias seguradoras, a cobertura adicional de lucros cessantes tem a mesma regra, né? Quando principalmente também os chamados riscos nomeados, que são os riscos que vão para análise, para precificação da análise técnica, são riscos de valores muito, muito elevados. Aí também vai de cada companhia. Tem companhia que acima de 25 milhões já vai para uma análise mais criteriosa, tem companhia que só acima de 40 milhões, aí vai de companhia para companhia. Mas a maioria desses seguros muito elevados, seguros empresariais mais elevados,
eles são chamados de riscos nomeados, eles vão para lá, eles vão para uma análise mais específica. Nesses casos, em algumas situações que a seguradora enquadrar também a cobertura adicional de lucros cessantes, como risco relativo, aí você tem que ter o mesmo cuidado. Aí o que eu vou contratar de lucros cessantes, né? Despesa fixa mais lucro, né? Aí tem outras informações que são relevantes aí no processo de decisão que também tem que ser discutidas junto com o cliente para depois informar lá para a seguradora. Mas o mais comum, quando a gente estiver falando de lucros cessantes dentro do seguro empresarial, é o cliente querer pelo menos preservar as despesas fixas. Então, vamos lá, eu tive um incêndio, meu negócio foi por água abaixo, mas eu tenho minha despesa fixa, folha salarial, outras despesas fixas em alguns impostos, né, continuam ocorrendo da mesma forma, outros param, porque você parou de produzir, mas as despesas fixas, água, luz, telefone, o mínimo, né, as despesas que são consideradas como fixas lá para o cliente, o via de regra é isso que ele vai querer se respaldar, né, se o negócio dele parar completamente ou ficar pela metade. Então, se for contratar um lucro cessante despesas fixas, você tem que fazer a mesma conta. Você quer contratar quantos meses, né, período indenitário de lucros cessantes, qual é o período que você quer contratar, e aí é a mesma coisa, a hora que você informar que você vai contratar lucros cessantes, ele também vai abrir uma caixinha em algum lugar, cada companhia vai ter o seu script para isso, né? Mas em algum lugar você vai ter que informar o valor e risco desse lucro cessantes. Aí você tem que pegar, eu quero contratar tal período indenitário e tal valor de lucro cessante de despesas fixas, mas no valor e risco você vai ter que informar qual é o valor total de despesa fixa que ele tem no período todo, mesmo que você contrate mesmo, para você também não ter problema de cláusula de rateio nesse sentido, ou seja, de ter participação do segurado e ter uma indenização a menor quando isso acontecer. Então, a única cobertura adicional que não é em 100% dos casos, né, incluída como risco absoluto, é a cláusula, é a cobertura de lucro cessante. Aí ela segue a mesma regra da básica, né, que você tem que informar o valor em risco disso daí para você não ter a cláusula de rateio nisso daí. Tem companhia seguradora que em ambos os casos, tanto no lucro cessante, né, nesse caso, e na básica, que ela só pega 80%, né, do prejuízo e joga para a cláusula de rateio. 20%, entre aspas, ficaria de bônus para o cliente. Mas 80% é muito. Então, melhor você não fazer errado, né? Melhor você fazer tudo certinho, bonitinho, para você não ter problema junto com o cliente na hora de um sinistro. Só para exemplificar, né, tudo isso que eu estou falando, que parece muita teoria, parece muita técnica, e tentar ser mais simples, recentemente eu tive um cliente que é um hospital, que é grande, tem um patrimônio gigante, vale muito, assim, tem muita coisa lá dentro. É um dos clientes, além de outros, que tem um seguro de vida comigo, mas esse é o meu maior cliente de seguro de vida hoje, e ele me procurou. É um cliente que, inclusive, faz muito leilão com preço. Então, você imagina, quando o cliente te procura, talvez a gente não tenha nem vontade de pegar, porque o cliente faz leilão, não importa o trabalho, o conhecimento. Eu cheguei nesse cliente, quando ele me demandou esse tipo de apólice, com essa percepção. Eu falei, nossa, qualquer coisa que eu fizer aqui, para esse cliente vai resolver, porque no final das contas nós vamos ter que ficar discutindo alguns reais de preço, de diferença de um para o outro. Aí o cliente me mandou, é um hospital, o cliente me mandou a pedir a apólice, né, anterior. Eu sempre peço, quando o cliente me demanda esse tipo de seguro, eu sempre peço a apólice anterior. A apólice anterior, para mim, ela não serve como um parâmetro de eu copiar exatamente o que ele tem lá, mas ela serve, porque se for fazer isso, não precisava de mim, né, não concorda? Não precisava de mim. Ele ia lá no corretor dele, ou na pessoa com quem ele já está tratando, e discutisse o assunto lá, né, para fazer igual, se a proposta é justamente tentar fazer uma análise diferente. Mas eu pego a apólice anterior para ter uma noção de como é que o cliente está posicionado com relação àquele seguro, o que ele comprou de ideia até agora com aquele seguro, percebe? Porque ele já tem uma pré-ideia formada, se ele já vem vindo com a apólice de algum tempo. Nesse caso, esse cliente já faz a apólice de seguro empresarial do negócio dele, no hospital, há mais de 20 anos.
e já tinha passado por 2, 3 pessoas. Então, ele me demandou a pólice, eu pedi a cópia da pólice. Quando eu vi a pólice, como eu já tinha um certo relacionamento com ele por conta da pólice de seguro de vida, quando eu vi a pólice, na mesma hora eu liguei para ele, que eu preciso de uma reunião com você, com o diretor, eu falo com o diretor financeiro e depois com o executivo geral. Eu preciso de uma reunião que a gente precisa conversar sobre algumas coisas no escopo dessa pólice. Essa pólice, ele me mandou também algumas avaliações patrimoniais, né, que ele tinha feito com consultorias externas, avaliações externas, que para mim não me ajudaram muito. E aí foi mais um motivo para marcar a reunião. Mas só para vocês entenderem, a pólice que eu recebi desse cliente estava com uma cobertura básica de incêndio de 40 milhões. 40 milhões, tá? De básica. Aquele negócio não estava só 40 milhões, mas na minha cabeça, né, quando eu olhei, falei, bom, nós estamos falando no mínimo de um valor em risco em torno de 60, 65 milhões, a pólice estava com 40 milhões, mas tudo bem, era quase que fosse a metade, né? Quando eu pedi a reunião para ele, eu expliquei para o cliente, de uma forma mais simplificada, o que eu estou falando aqui para vocês. Falei assim, olha, você vai ter problema se você continuar com essa cobertura. O cliente me disse, Giovanni, eu não posso sair alterando as coisas aqui, senão eu vou ter problema com os sócios, que os sócios aqui têm uma certa amizade, eles não entendem. Eu falei, cara, tu vai ter problema. E aí, o que eu fiz? Expliquei para ele e disse para ele porque o cliente me pediu para eu fazer uma pólice, né, um cálculo, uma simulação com os valores corretos, com os valores intermediários, o que supostamente seria igual ao que ele tinha hoje, que eu chamei de errado, né? Eu falei para o cliente, se você quer uma simulação errada, né? É isso. É isso, né? O cliente ainda falou assim, é isso, depois é. Eu até posso trazer essa simulação errada para você, mas junto com ela, eu vou te trazer um documento onde você vai assinar, onde vai estar escrito que se você for fazer isso, né? Se caso você fizer um fechamento como esse, porque ele está fazendo muita questão de fazer comigo, né? Então, para eu não ter problema com ele de seguro de vida, eu falei, bom, eu até faço. Eu posso fazer, apesar de eu não concordar e apesar de que eu não queria fazer, eu até posso fazer, mas eu vou trazer um documento, você vai assinar, o teu sócio vai assinar, o teu representante acima de você vai assinar, de que o teu negócio é assim, assim, assado, se acontecer um sinistro, ele vai ser pago a menor, vai estar exatamente isso que estava escrito no documento, você vai assinar, carimbar e eu vou guardar na corretora. O que aconteceu? Na memória, eu falei assim, eu não quero mais essa opção errada. Eu nem mandei, eu nem calculei, eu nem perdi meu tempo também. Então, mas eu fiz as outras 2 jogadas, né? Lembra que eu falei para vocês que aí tá, mas voltando, né? Eu falo demais, voltando. A gente discutiu, então essa pólice estava com 40 milhões de base para o cliente. O que a gente podia falar, né? Se pegar fogo em tudo, virar pó. Eu fiz essa pergunta para ele. Eu faço perguntas diretas, né? Se pegar fogo aqui tudo hoje, quanto de dinheiro você precisa para colocar esse prédio do hospital de volta, né? Do jeito que ele está hoje. Ele fez as contas pelo Giovanni, no mínimo 60 milhões. Ora, só o prédio. Falei, beleza, nós estamos falando aqui dentro de centro cirúrgico, de vários parceiros, de UTIs, UTI, leito, um monte de coisa. E isso tudo, né, isso se chama conteúdo, você tem coisas aqui dentro. Para você colocar esse teu negócio rodando, né, quanto é que você vai precisar de tudo que você tem aqui dentro? Pelo Giovanni, mais uns 40 milhões para colocar tudo que eu preciso aqui dentro, porque o hospital tem equipamentos caros, né? Tem alguns equipamentos caríssimos, então ele precisa. Essa deu conta que o cliente me deu esses valores. Vocês percebem? Eu só fiz ele pensar sobre o que ele precisaria para pôr o negócio de volta de pé funcionando, mas quem me deu o valor foi ele. Então a gente pode concluir que a gente está falando de 100 milhões total para você colocar esse negócio de volta para funcionar. Isso mesmo, Giovanni, eu preciso disso. É isso daí que eu precisaria hoje se viesse tudo a pó aqui, eu precisasse construir no mesmo lugar a mesma coisa, porque o terreno não conta para essa conta, tá certo? Então, 100 milhões. Olha só, gente, nós estamos falando de uma pólice que estava com 40 milhões contra 100 milhões. Então, quem tiver aí uma calculadora, pega o celular, faz a conta aí. Aí, se tivesse esse sinistro, né? Se ocorresse esse sinistro que eu estou mencionando, de pegar fogo, virar pó, e o perito fosse lá, avaliasse patrimônio, ele não tem como avaliar patrimônio, mas aí existe balanço patrimonial, tem como ver de uma outra forma isso daí. E o perito constatasse que aquele valor em risco era realmente os 100 milhões, nossa senhora, o cliente não ia receber praticamente nada. Ia ser muita diferença. E isso,
Não é importante só para. Eu falo que eu sou trágica quando eu vou no cliente e falo isso, mas isso não é só importante para quando é perda total, né? Que seria uma espécie de perda total, o cliente ia perder tudo. Isso vale, inclusive, para perda parcial. Então, vamos lá para o mesmo cliente, né? O meu hospital lá. Se ele tivesse tido, então, ele estava com uma pólice de 40 milhões, né? Em andamento, e ele tinha um valor em risco, né, de 100 milhões. Esse era o valor em risco. Então, na verdade, a básica dele, para ele não ter problema, ele até podia ser os 40 milhões. Até podia ser. Mas o valor em risco que ele tinha que informar no contrato de seguro era maior. Até o preço que ele pagou anualmente, ele tinha pago, né, no ano anterior de seguro, 14 mil reais. Então, você vê, e é um preço movido é um cliente movido a preço. Ele era movido a preço. Ele tinha pago 14 mil reais no ano seguinte. Eu já tomei um susto. Tem hora que eu aumentar isso aqui para 100 milhões, a seguradora vai me apresentar 30 mil de prêmio, porque eu vou dobrar o valor em risco que a seguradora vai ter que segurar e eu não vou conseguir manter, sei lá, 15, 16 mil reais de prêmio. Eu já fiquei até desesperada, mas fui embora. Mas se ele tivesse, nesse mesmo raciocínio, nesse mesmo exemplo, se ele tivesse uma perda parcial, vamos supor aí que ele tivesse uma perda parcial de 10 milhões, um prejuízo de 10 milhões, pegasse fogo no hospital e desse um prejuízo pela metade, né, só ali daquele negócio que ele tem. Ele tivesse um prejuízo real, né, num incêndio parcial de 10 milhões. Então, nessa conta dele, na pólice, do jeito que... Eu fiz essa conta para ele. Eu tomei um susto. Na conta do jeito que ele tá, se ele tivesse tido um prejuízo de 10 milhões, que era só parcial, ele não ia receber os 40 milhões que ele tinha contratado. Percebe? Ele não ia, porque o valor em risco informado dele era 40 milhões só também. Então, ele não ia receber os 10 milhões de perda parcial. Ia pegar os 40 milhões que estava declarado, ia dividir pelos 100 milhões, que era o que tinha que ser de fato, que era o que ele tinha que ser, mesmo que fosse 80 milhões, se no previsório dos peritos, né, se a gente tivesse jogado para cima 100 milhões, se a gente tivesse jogado para cima, mesmo se fosse 80, já ia dar muito diferença. Mas ia pegar os 40 milhões, dividir pelos 100 milhões, ali você tem um percentual, um valor, né? E multiplicar pelo prejuízo, que são os 10 milhões. E na hora que você fizer essa conta aí, pega aí, faz essa conta, 40 milhões, desse meu exemplo, tá? 40 milhões dividido por 100 milhões vai dar 0,4 alguma coisa. E você multiplicar pelos 10 milhões, né? Fictício aqui de exemplo de um incêndio parcial, esse cliente iria receber 4 milhões de indenização nesse caso. Então, se ele tivesse um sinistro de 10 milhões, ele ia receber 4 milhões de indenização. Quando eu disse isso para ele quase surtou. Aí, né, depois disso, ele realmente já nem mais pensou na opção errada, porque ia dar problema mesmo. Então, é isso que acontece nos riscos que são considerados a risco relativo, né? A gente tem que tomar esse cuidado e tem que conversar isso com o cliente. Agora, se esse cliente, né, eu voltei para o escritório, fiz toda a tratativa com as companhias, várias seguradoras, a gente começa, como é um valor muito alto, aí esse tipo de negócio foi por riscos nomeados, né? Então, para você conseguir. E aí, num segundo momento, né, quando eu tive que fechar o negócio mesmo, apresentar os valores, a minha reunião foi com a diretoria executiva. E quando eu estive com a diretoria executiva, que elas são mais objetivas, eu tive 5 minutos para conversar e converter, né, convencer aquilo ali daquilo ali que eu estava realmente defendendo. Quando eu estava na diretoria executiva, o diretor executivo, né, eu expliquei o que eu estou explicando aqui para vocês, o diretor executivo disse assim, virou para o diretor financeiro e disse, mas o que está faltando para a gente concluir? E o prêmio final tinha ficado 19 mil e alguma coisa, não lembro exatamente agora. Então, a gente saiu de 14 mil do ano anterior, foi para 19 mil. Veja que a diferença foi muito pequena para arrumar a pólice. O cliente pagou, ele nem fez cotação mais, ele não fez cotação, eu não tive nenhum concorrente nessa cotação. Eu aumentei o prêmio dele de um ano para o outro. Ah, e detalhe, ele queria lucro cessante de despesas fixas, que neste caso também entrou para o risco relativo, também entrou para a conta do risco relativo, então eu tive que também informar qual era o total
Só que isso aí a gente resolveu por endosso depois, porque não, o prazo, né, de tempo que eu tinha para renovar a pólice não ia dar tempo, então nós combinamos que íamos resolver depois. E nós resolvemos 2 meses depois, a gente entrou com o processo de endosso, cálculo e tudo, né, e ajustou isso. Quando a gente foi arrumar o lucro cessante nessa pólice, que era muito alta, o hospital tem uma despesa muito alta, e o período indenitário que ele contratou foi de 6 meses, a gente aumentou essa pólice num prêmio, né, anual de mais R$ 7.000. Então, a gente está falando de uma pólice que eu peguei com um prêmio anterior de R$ 14.000, que estava errada, e a gente terminou todo o processo de ajuste dessa pólice com um prêmio de R$ 25.000. R$ 25.000 nesse ano, né? Porque ela está vigente hoje comigo. A gente terminou no prêmio de R$ 25.000, o cliente nem pestanejou. E daí, quando eu estava na frente da diretoria executiva, na reunião executiva, né, que são várias pessoas que participam, o diretor executivo, o que está faltando para... Né, o que eu tenho que fazer? O que está faltando? Não, gente, o diretor financeiro falou assim, não, eu quero saber se a gente pode dar prosseguimento. Você sabe o que o diretor executivo disse? Eu estou cansada. Eu estou cansado, né? Estou falando de mim aqui. Estou cansado de ter vendedor de seguro aqui dentro. Eu tinha feito uma planilha em Excel e apresentado esses valores numa planilha em Excel para ele, né? Esses valores que eu estou falando para vocês, eu coloquei na planilha de Excel, no PowerPoint, mostrei para ele. Falei, eu preciso disso daí. Né? Eu não estou dizendo isso, né, que eu sou melhor ou não, não é nesse sentido, eu até levo esse exemplo também para a sala de aula, mas é para vocês, ou quem for realmente cuidar disso, não ficar preocupando só com comissão ou até mesmo com os detalhes do seguro, que tem muito profissional que vai se preocupar demais com esses detalhes e pena, né? Ele patina, ele não dá conta de explicar. Faça perguntas sucintas e diretas. Eu preciso saber se explique para ele que ele vai ter um problema, ele vai ter um prejuízo com isso, né? Agora, eu sei também que tem muito profissional que preocupa com comissão, ele está mais preocupado em ganhar o negócio. Aí ele vai vendo que não vai conseguir, que vai perder, porque tem alguém lá sarneando lá dentro, competindo com ele bota a comissão lá para 10% e começa aquela coisa, leilão mesmo. Esse negócio eu fechei com 23% de comissão, que não é uma comissão prática de mercado para seguros empresariais, né? De certa forma, desse volume, desse montante, não é, a maioria trabalha com valor mesmo inferior. Então, a mensagem que eu quero deixar com esse exemplo é: o conhecimento traz sim excelentes conversões, e traz conversões mais afina, né? Quando o diretor executivo me deu esse feedback, eu não me achei melhor, muito pelo contrário, eu voltei para o escritório e falei assim, eu tenho que estudar mais isso daqui, isso aqui é um problema de mercado, e por isso que eu decidi abordar esse assunto aqui quando o Seguros na Prática me procurou para auxiliar. Falei, eu preciso, porque no mesmo dia da reunião, eu peguei mais 2 clientes, no mesmo dia eu fui fazer 2 visitas de seguro de vida empresarial, e no mesmo dia eu peguei mais 2 apólices exatamente na mesma situação. Falei, opa, isso é um problema. Isso é um problema. Seja por comissão, seja quando eu falo por comissão, é porque a pessoa está preocupada em comissão, ou seja por falta de conhecimento. Por um ou por outro, é um problema e eu acho que a gente precisa tratar isso. E na sala de aula, quando eu vou falar, eu falo a mesma coisa. Seja você diferente na frente do seu cliente. Porque se você for diferente, você entregar conhecimento, e olha que eu usei esse exemplo desse cliente, porque nesse cliente eu nunca tenho tempo, apesar de eu falar muito, eu falo muito, viu, gente? Eu falo muito. Mas nesse cliente eu nunca tenho tempo. Minhas reuniões com esse cliente nunca passam de 15 minutos, porque ele não me dá mais tempo para isso. O negócio dele é papo. Então, vamos parar de focar, às vezes, em comissão, porque eu não foquei em comissão. Eu joguei lá, eu acho que tinha pedido 20%, a seguradora fez um ajuste lá para a gente conseguir algumas coisas, tinha algumas outras coberturas adicionais também que eu estava tendo alguma dificuldade de conseguir em outras seguradoras. Enfim, a gente fez um ajuste para fechar numa seguradora X. E eu fechei um negócio anual de prêmio, saí de 14 mil para 25 mil, né? Que deu no total, juntando o preço do valor do endosso. Então, eu quero deixar isso para vocês. Eu vi que isso é um problema. Isso tem sido... agora, mês passado, eu peguei mais 3 casos na mesma... Apesar de não ser o meu foco, isso está vindo, tá, gente? Isso está vindo. Meu foco continua sendo seguro de vida e isso chega. E a gente ainda poderia falar aqui da depreciação, que é uma outra né, subação dentro dos seguros empresariais. Tem que tomar maior cuidado, porque é uma outra coisa que dá um puta de um prejuízo para o cliente.
Então, eu percebo que cada vez mais no mercado de seguros está faltando profissionais que realmente queiram fazer a diferença na frente do cliente. E essa fazer a diferença é, de fato, a consultoria personalizada, né? Uma consultoria efetiva, uma consultoria pautada em conhecimento, uma consultoria pautada naquilo que o cliente vai realmente precisar. Porque vocês imaginam, se a gente já fizer tudo certinho dentro dos seguros, de um modo geral, às vezes a gente tem problema, né, com a seguradora, com a indenização, porque os documentos do cliente tem que estar tudo muito alinhadinho com aquilo que foi pensado no seguro. E às vezes não está. Ainda existe a questão do enquadramento, que infelizmente isso é outro assunto, é outra aula que eu também estou vendo aí, tem um monte de coisa errada, né? Não tem jeito. É outro assunto que a gente poderia ter uma aula aqui à parte, que não tem nada a ver com cláusula de rateio, mas que também tem acontecido com uma certa frequência, tem sido feitos enquadramentos errados. E deixa eu te falar, o perito não olha isso na hora que faz a vistoria. A maioria dos peritos não olha isso, ele olha lá para ver se não tem fio aparecendo, negócio de roubo, se tem instinto. Sinceramente, eu acompanhei nesse cliente uma inspeção, e eu vejo isso. A inspeção de análise, né, de entrada de proposta, é uma análise para ver se o negócio está caindo, né, aos pedaços. Não tem um negócio lá que vai agravar o meu risco. Agora, se o enquadramento foi feito por você, meu corretor, meu amigo corretor de seguros, se é problema seu, lá na frente, na hora que der o sinistro, aí eu vou ver se você tá, se fez certo ou não fez. Só que aí é tarde demais, né? Aí, às vezes, você pode cair num contexto como esse que eu usei do exemplo. Se você não trabalhou isso de forma correta aqui no começo, na hora do sinistro não adianta chorar, né? Você vai pagar o pato junto com o cliente. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, né? Eu fiz um texto sobre isso, inclusive usei esse exemplo, de repente, para quem tiver uma facilidade maior na leitura, né? E eu falei sobre tudo isso também, que eu estou falando aqui. Esse texto meu está publicado lá no LinkedIn, né? Meu nome não é muito comum, Lovane Goretti. Se vocês me procurarem lá, tem alguns artigos publicados, e um dos artigos que eu publiquei lá é um artigo de empresário gestor, como você tem tratado o seguro da sua empresa, e aí eu faço um texto sobre isso, né? E inclusive pego o mesmo exemplo que eu estou usando aqui com vocês, eu coloco lá naquele texto para a visualização do corretor e do cliente. Esse é um texto que, inclusive, pode ser enviado, e eu já fiz isso com uma carteira de clientes meus, quando eu fiz o texto, ele pode ser enviado para o cliente. Porque, às vezes, você não está conseguindo competir com aquele profissional que só está pensando em preço, e você está mais preocupado em consultoria e não ser somente um vendedor, como esse diretor executivo me falou. Às vezes você quer fazer um trabalho diferenciado, mas o cliente não te escuta porque aquela coisa, quando a esmola é demais, o santo desconfia, não é verdade? Então, o cliente também tem essa percepção às vezes. Mas aí é uma forma de fortalecer, esse é um texto, um conteúdo, um assunto, né? Que você pode usar para informação para o teu cliente. É para o teu cliente consumir isso e de repente te enxergar de um jeito diferente. Fala assim, olha, né? Olha o que eu te falei. É isso, é isso. E deixa ele fazer a conta dele. Ele não vai entender um monte de coisa, tem um monte de termo técnico lá também, né? Ele não vai entender. Mas, boa, ele pergunta para você, mas o que é isso? E você, às vezes, tem uma oportunidade de novo de voltar nele e explicar, né, essa parte mais técnica de um jeito diferente, de uma forma diferente, e fazer a conversão e você ganhar o cliente, às vezes, até com preço maior, como foi esse caso, né? Esse cliente meu demandou todos os seguros de lá para cá para mim, o que é bom, né? A gente fica feliz. Mas eu fico muito mais feliz de saber que aquilo que a gente estuda, que aquilo que a gente corre atrás, a gente vai, o cliente também está reconhecendo aquele, ele não tá preocupando com o preço. E assim, gente, tem muito comercial de companhia seguradora que não nos ajuda nesse processo, porque eles não sabem, eles têm que vender, eles têm lá um script para vender XNPTO, eles não sabem. Quantas vezes eu liguei para um comercial, apesar de ser dúvida, para perguntar uma coisa sobre esse assunto de cláusula de rateio, de valor em risco, né, o que eu tenho que fazer de conta, e o comercial sequer sabe do que eu estou falando.
Façam o teste aí vocês também, porque eu já fiz teste com alguns comerciais, alguns sim, alguns são bons, eles são estudiosos e tal, mas outros não são. Então, ou seja, é tudo por conta e risco seu. O risco é seu, o seu conhecimento é seu, o problema é seu. Se der alguma merda, a merda vai ser sua, o problema vai cair nas suas costas, não é? É assim. Então, gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tem um Instagram meu também, que eu ainda não estou assim, divulgando muita coisa nesse sentido, mas eu pretendo divulgar, porque eu tenho tido muita demanda de pessoas me procurando para tirar dúvidas, inclusive dúvidas sobre cláusula de rateio. Virei um comercial de alguns corretores, né? Mas é gratificante para a gente. Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês usem. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu puder ser útil em algo, eu também fico à disposição. Obrigada.